ser em 30 minutos. Bom dia, Tamara. Bom dia, Marcela. Bom dia quem nos assiste ao vivo, quem vai nos assistir depois. Todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã, a gente combinou, marcou horário contigo, 30 minutinhos para florescer, 30 minutinhos para você respirar fundo, olhar para você mesma, refletir, ouvir um pouquinho, deixar o seu comentário, estar conosco, né, Tamara? Isso mesmo. Pegar um desafio para a semana, colocar no radar algo para cuidar, para refletir, para pensar como está na sua própria vida. Na semana passada nós falamos sobre direcionar o nosso olhar para todos os motivos pelos quais a gente pode agradecer, né? É importante né? nesse Pode Eu ia falar, dizer, pode falar. importante nesse momento do ano também, a gente fazer esse movimento, né? De pausar, de focar nossa atenção, de sistematizar algumas coisas, organizar um pouquinho. Porque senão a gente fica só no automático. E aí é festa da empresa, é festa de família, amigo secreto, e aniversário do fulano, formatura do Beltrano, né? E quando eu vi, passou o tempo e eu não olhei para mim, eu não fiz aquilo que eu queria, eu tô com uma dor, tem que ver isso daí, né? Então, a nossa proposta é essa, para tudo, e agora vai ser o teu momento. Se tá difícil fazer isso sozinha, então faz com a gente. Exatamente. Nem que sejam 30 minutos, né, Marcela? Isso é algo que a gente fala muito, né? É importante começar. A gente tem falado, batido muito nessa tecla da correria, do estar exaustivo, e nessa época do ano a gente sabe que potencializa por conta dos eventos, né? Então já tem todas as coisas que faz a vida ser corrida, cheia de tarefas, e ainda a sobrecarga dos eventos clássicos de final de ano que tornam ainda a agenda mais desafiadora, né? Essa semana eu estava pensando em quantos nãos eu ia dizer para determinados eventos, porque chega a ter 3, 4 convites para o mesmo dia, né? Para a mesma noite e tal, e tu fica assim, tá, mas eu não tenho como estar em 4 lugares ao mesmo tempo, né? E aí tu tem que fazer uma escolha e tem que bancar, escolher onde tu não vai estar também, né? E esse escolher onde tu não vai estar significa desagradar, né? Isso é uma coisa muito difícil para muitas mulheres, né? Porque se eu não for, o fulaninho não vai gostar, vai ficar chateado. Quem sabe eu passo num evento primeiro, depois eu vou no segundo. Não, né? Não. E isso passa muito, isso acontece muito, né? Quando a gente começa na jornada do autoconhecimento, quando a gente começa a olhar para nós, a gente começa a se permitir dizer alguns nãos. Entender que o não que a gente dá para o outro, muitas vezes é o sim que está faltando para nós. E que paciência se o fulaninho ficar triste, ficar chateado, porque quem vai me olhar no espelho todas as manhãs quando eu acordo antes de ir para a live na quarta-feira, né? Sou eu. Quem vai me olhar no espelho, quem vai se olhar no espelho aí antes de sair para o trabalho é você. É a gente que tem que estar bem com nós mesmas, né? Eu sempre digo assim, né, Tamara? Quem paga os meus boletos sou eu, né? E a gente fica nessas de agradar o fulano, agradar o ciclano, e aí a coisa não fica sustentável, né? Não tem como a gente agradar todo mundo. A gente tem que estar bem, a gente tem que se cuidar, garantir a nossa saúde física e mental, se não plena, a básica, né? A básica. Ontem, Tamara, estava lendo um post no Instagram que falava de criação de rotina. Como isso é importante para a nossa mente, né? A gente ter uma rotina. E isso implica sair do piloto automático. Então, eu tenho uma rotina, né? Você que está nos acompanhando aí pode dizer, mas eu tenho uma rotina. Todos os dias de manhã eu acordo tal hora, tomo meu banho, escovo meus dentes, tomo meu café, levo o filho na escola, vou para o trabalho. Tá, mas não é dessa rotina que a gente está falando, né? É se colocar na agenda. Qual é a hora que eu vou parar, que eu vou respirar, que eu vou olhar para mim, que eu vou pensar na minha vida, que eu vou programar o meu dia, que eu vou organizar. Porque se a gente for mais longe, mais fundo, né, Tamara, e falar da força do pensamento, da força da nossa intenção e do quanto a gente cocria a nossa realidade,
Se eu não paro em algum momento para programar o meu dia, no sentido de dizer para o universo, olha, hoje eu escolho isso, 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 mas estou aberta, pode me surpreender com coisas melhores do que eu imaginei, eu só vou tocando barco, né? Só vou tocando barco. E aí a vida sai totalmente do meu controle, no sentido de eu tô deixando o barco correr. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero, né? Não proponho conversas, não proponho novos projetos, não proponho novas opções, nem para mim, nem para minha família, nem para o meu companheiro ou companheira, muito menos para o meu trabalho. E aí o que eu me torno? Uma vítima da vida. E quando a gente pensa na perspectiva dos eventos, isso se torna muito concreto, né? Porque todo mundo, em algum momento da vida, teve mais de um convite para um mesmo dia e teve que tomar a decisão ou fazer, né, mais uma correria para estar um pouco em cada um e não estar em nenhum de fato, né? E aí, quando a gente transpõe isso para o dia a dia, que a gente não está falando de eventos para os quais a gente foi convidado, a gente está falando dos eventos que compõem o todos os dias do estar vivo fora do piloto automático, né? Que é olhar para a nossa existência como essa sucessão de eventos, né? Conseguir estar tão consciente a ponto de vibrar em todos os eventos, a partir do café da manhã, como um evento, né? Como uma grande oportunidade, como um momento de prazer e de realização, né? De sentar e conseguir, que delícia que é poder tomar café da manhã com vocês, né? E conseguir sentir isso, não engolir o café e sair, porque essa coisa da rotina, ela é muito complexa de explicar, né? Porque não, a ideia de rotina como fazer todos os dias a mesma coisa, não tem a ver com o como tu executa essa rotina, né? Nesse estado de presença e de consciência, que é isso que é o contrário do piloto automático, né? Quando a gente fala da vida corrida, do excesso de tarefas, quando a gente pensa não nos eventos de final de ano, nos eventos que a gente tem todos os dias na agenda para dar conta. Porque sim, são muitas coisas para dar conta, né? Para ti também é, né, Marcelo? Com certeza. Se nós não soubermos dizer não para alguns convites, acontece exatamente a mesma coisa do que tentar passar em 3 eventos na mesma noite. O que acontece? Tu viu as pessoas, tu vai ver as pessoas, tu vai ter um contato superficial com as pessoas, mas tu não vai viver aquilo ali, porque tu não chegou no início do evento, tu não foi embora, tu não pegou toda a colação de grau, tu não pegou a hora do discurso, ou seja, tu passou, né? A gente está falando de uma noite e eu estou provocando a reflexão para fazer a analogia com a vida. Tu simplesmente passou. Passou em 3 formaturas numa noite. Tu não viveu nada com nenhuma daquelas pessoas que te convidou, mas ficou confortável porque não disse não para ninguém. E aí, quando a gente pensa isso no dia a dia, que isso é uma pauta recorrente no consultório, né, Marcelo? Como que a gente organiza essa rotina para conseguir estabelecer prioridade e dizer uns não, para poder ter essa rotina que se cabe na agenda e que não é executada fora da consciência, só porque tem que, né? Então eu levantei, eu tenho que tomar café, eu tenho que sair para trabalhar e eu faço isso todos os dias, mas via de regra a mente está desconectada do que está acontecendo. Que é exatamente o que acontece quando tu te dispõe a passar em 3 eventos numa noite só, né? A tua mente vai ter que estar o tempo inteiro conectada com como tu vai resolver a logística de ir para o próximo e que hora que tu vai chegar e o que vai acontecer. Não dá para ficar em atenção plena, né? Em conexão com o tempo presente, se não houver alguns não. Se a gente for pôr na ponta do lápis o que tem para fazer em 12 horas do dia, não cabe. Não cabe. Eu conheço pouquíssimas pessoas que cabem. Que tipo, tá, é só isso que tu tem que dar conta? Então tá, isso aqui cabe tranquilo em 12 horas. Né? Quando a gente está falando de nós, mulheres, que trabalhamos, que as que são mães, as que cuidam da casa, isso só para falar do básico, 12 horas é pouco. Nunca vai ser suficiente, nunca vai ser. Se a gente ficar esperando,
E aí é que entra a importância do não, né? Ficar esperando o dia, que a quantidade de coisas é que vai caber em 12 horas, e não eu tenho que fazer a gestão disso e dizer alguns nãos para dizer qual é a minha prioridade, né? E isso é bancar desconforto com outras pessoas. Sim. Porque em algum momento a gente tem que dizer, olha, eu sinto muito, mas nesse momento, essa não é a minha prioridade. Eu estou Saber ocupando o meu negociar também, tempo né? e a minha rotina com outras demandas, neste momento. Não quer dizer que vai ser assim para sempre. É importante também saber negociar, delegar tarefas. Com jeitinho sempre dá, né, Tamara? Com jeitinho a gente consegue fazer tudo funcionar. Aí a gente pode ter tempo para nós, a gente pode sair do piloto automático. Com jeitinho dá, com intenção, com presença, sempre dá. Mas aí a gente tem que ser a nossa prioridade, a gente tem que estar disposta a desagradar. Porque como tu disseste, né, nessa sucessão de eventos, assim como no final do ano, no dia a dia da nossa vida, ao longo de todo o ano, se a gente não sair desse modo executor, que faz da conta, cumpre tarefa, a nossa mente não tem energia para fazer nada diferente. A gente não vai ter ideias, a nossa criatividade vai ficar limitada, a gente não vai receber inspiração. Então a gente precisa ter momentos de pausa nessa correria, nessa agenda lotada. A gente precisa criar algumas ilhas nesse turbilhão, né? Alguns momentos de respiro. Qual vai ser o momento em que eu vou parar, vou ouvir uma música, não vou pensar em nada? Qual vai ser o meu momento de ócio? Qual vai ser o momento que eu vou fazer algo por mim? Ou receber uma massagem, receber um reiki, eu vou meditar. Precisa, né, Tamara? Desses momentos de pausa, e aí a gente precisa sim sair do piloto automático com intenção de dizer, olha, vai ser assim, assim, assado, fulano tu pode fazer tal coisa, ciclano vou te passar essa tarefa, e soltar, né, Tamara? Soltar, deixar que o outro faça do jeito dele, na velocidade dele, e ficar bem com isso. Se quiser controlar tudo, daí fica difícil. Só, só quem já chegou no ponto do corpo parar, porque é isso que acontece, né? A gente não para, não para, não para, não para, e uma hora o corpo para, vai pifar, não tem jeito. Às vezes ele vai pifando aos poucos, né? Vai dando sinais, isso aqui não tá bem, a dor tá aqui, o desconforto tá ali, e quando a gente para, é que esse é um caminho sem volta, né? E é uma das coisas que me dá assim, né? Que é tipo assim, eu tenho essa coisa do não, mulher, tu não precisa parar em cima de uma cama do hospital, a gente consegue resolver isso antes, né? Mas, às vezes, o que precisa é isso, né? É o corpo dizer, agora eu pifei, quero ver como é que tu resolve. Aí a gente se dá conta que a empresa continua funcionando mesmo tu estando afastada, a gente se dá conta que a casa funciona mesmo tu estando impossibilitada, aí a gente descobre que o marido sabe fazer coisas que a gente nem imaginava porque a gente não delegava, a gente achava que era a gente que tinha que fazer, a gente descobre que os filhos são mais autônomos e mais capazes do que a gente julgava, e aí a gente vê que a vida acontece, a gente percebe, eu já tive nesse lugar, né? Mais de uma vez, infelizmente, não me orgulho disso, mas me sinto muito tranquila para falar, estive neste lugar e não desejo que precise, nenhuma outra mulher no mundo precise chegar nesse ponto para olhar para a própria vida e dizer o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Executando, executando, executando. E onde que eu estou de fato? Né? Onde eu estou inteira, né? Diante de tudo isso. E que preço eu estou pagando para dizer sim para todo mundo? Para deixar todo mundo confortável. Sendo que isso é uma mentira, né, Marcela? Eu vou ter que abrir esse parênteses, porque isso é uma ilusão, né? Eu estou sacrificando a minha saúde, eu estou sacrificando o meu bem-estar, eu estou sacrificando a minha paz. Eu estava, né, no caso, quando vivi isso. Para quê mesmo? Para quê? É um preço muito alto para uma ilusão de importância
E isso, na verdade, quando a gente entra na jornada do autoconhecimento, não é uma descoberta legal, né? A gente se dá conta, assim, né, de que a gente supervaloriza a nossa existência em relação aos outros, né? Porque chegar ao ponto de adoecer para não dizer não para outra pessoa é uma ilusão de que o teu não vai mobilizar a outra pessoa a ponto de impactar negativamente a vida dela. E isso não acontece, pelo contrário. Quando nós aprendemos a nos respeitar, porque isso é uma questão de perspectiva, eu estou te dizendo não ou eu estou dizendo sim para mim? Porque se eu te digo não dizendo sim para mim, a tua escuta é diferente. A recepção é diferente. E tu entende que eu sou uma pessoa que me respeito e que tem clareza das minhas prioridades. E, na prática, esse conflito ele não acontece, né, Marcela? Comigo nunca aconteceu. É verdade. Né? O desconforto é porque nós não fomos ensinadas a fazer isso, né? A nos respeitar, a colocar limites, a dizer não, isso eu não vou fazer, hoje eu não posso, ouvir o meu corpo e dizer, olha, eu te amo, eu quero muito te ver, mas hoje o meu corpo precisa descansar, nós vamos marcar para outro dia. Não, vai de qualquer jeito, vai se arrastando, vai. Não, porque tem que, né? Porque tem que, sem se ouvir, sem ter consciência do que de fato está escolhendo naquele momento, né? E isso tem a ver com a presença. Esse desconforto do limite, ele também é uma ilusão, né? E a ideia de que se nós abrirmos mão, dissermos não, delegarmos, as coisas não vão funcionar, também é uma ilusão de importância. Né, de superpoder, que não é real, não é real. Então, assim, quem já viveu isso sabe disso, né? Então, ou, por exemplo, entrega a alma para a empresa, trabalha, um belo dia demitida. Aí a pessoa diz, tá, assim, simples. E quantos dias eu não fiquei com meu filho? E quantas noites eu não dormi? E quantas horas extra eu fiz? E eu não estou dizendo aqui que isso não faz parte do mundo corporativo, tá? Não é isso, né? Não é viver no mundo de bobs, a pessoa vai dizer assim, tá, mas como que a gente sobrevive no mercado, né? Essa é a lógica que opera. Mas, de qualquer forma, ter consciência disso e cuidar do limite do sim e do não para não chegar no ponto de adoecer, porque, no fim das contas, o cerne é sempre esse, né, Marcelo? É como nós preservamos a nossa saúde. É. Porque sem saúde a gente não faz nada, né? Então não deixemos chegar no ponto em que a saúde está tão prejudicada que aí a gente não consegue fazer nem a rotina do dia a dia. E não é querer aqui trazer um susto, né? Provocar um susto, mas provocar uma reflexão. Essa foi uma das principais propostas nossas, né, Tamara, quando a gente criou essa live semanal, por ouvir muitas mulheres ao nosso redor dizendo, estou na correria, estou na correria. E aí a gente convida para um evento, ai, não tenho tempo. Ah, mas é online. Ah, mas eu não posso. Nunca tem tempo, né? Nunca tem tempo para parar e olhar para si. E a gente começou a ficar preocupada, né, Tamara? O que está acontecendo com as mulheres que estão ao nosso redor? Nossas clientes, nossas amigas, aquelas mulheres com as quais a gente já trocou em algum momento, ou trabalhamos juntas, ou nos conhecemos por intermédio de amigos, aquelas mulheres que a gente tem no nosso círculo mais próximo, né, que a gente quer ver bem, que a gente sabe que elas têm potencial, e aí a gente convida e a mulher diz, não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí tu convida de novo, não tenho tempo. Aí tu convida de novo, não tenho tempo. A gente começou a pensar, mas só um pouquinho, o que está acontecendo, né? Há um fenômeno aí, há algo acontecendo. O que está acontecendo com as outras mulheres que estão perto da gente e que nunca tem tempo. Nunca tem tempo. Isso é um problema, gente. É um problema que a gente não está se dando conta. Então, para que não se chegue nesse ponto de o corpo parar e dizer agora que vai ter tempo, a gente está provocando, porque nós passamos por isso, né, Tamara? A gente não está falando porque eu sei o que é bom para ti. Não, a gente viveu isso na pele. Então a gente não quer justamente que essas mulheres que nos acompanham, que estão por perto de alguma forma, passem por isso também. Não há necessidade de passar por isso, né? A gente pode ficar conectada com o tempo presente, atenta. É que nem o painel do carro, né?
quando dá algum problema, ele acende uma luzinha. O nosso corpo também acende a luzinha. Mas assim como o painel do carro, se eu não olhar para essa luzinha e não for procurar ajuda, o que vai acontecer? O carro vai parar. Deixa eu ver o que tem de comentário aqui da Catiúcia. Bom dia, Catiúcia. Ela botou assim, ó, é possível que esse padrão que nós mulheres temos introspectado vem da nossa infância, onde não podemos dizer nunca não aos nossos pais. E, na verdade, eles sequer tinham opção. E acabamos sempre tendo que dizer sim. É verdade, é um padrão, né? É um padrão que nos foi ensinado. E hoje temos muitas dificuldades de nos escolhermos, definir períodos de olhar para o tempo que precisamos para respirar. Exato. E é um padrão que não necessariamente foi ensinado, né? No sentido de assim, Marcelinha, tu não pode dizer não. Marcelinha, pai e mãe estão dizendo aqui, ó, faz tal coisa, vai lá e faz. Mas a gente vê a nossa mãe fazendo dessa forma. A gente vê o nosso pai fazendo dessa forma. E qual é a melhor maneira de educar, se não um exemplo, né, Tamara? É o A padrão, maioria das mulheres, se não todas, tá? Estão modelando a geração que vem depois para o mesmo padrão. Porque nós não fomos modeladas por adultos que se cuidavam. Então, assim, é muito difícil a gente inserir, é muito mais desafiador do que algo que a gente tem repertório. Então, eu quero fazer uma coisa diferente e eu tenho uma referência anterior, alguém que me modelou, me inspirou, eu digo, posso fazer assim. Quando a gente não tem esse modelo, quando a gente não tem essa inspiração, a gente tem que construir do nada um padrão que não tem alicerce, que é tipo assim, eu vou ser a primeira da minha, sei lá de quantas gerações de mulheres que modela para o autocuidado, que modela para o tá tudo bem parar, tá tudo bem respirar, tá tudo bem descansar. O ócio não é um problema, não é uma vergonha. Ficar sem fazer nada, porque essa é uma queixa recorrente também, né? Não conseguir ficar sem fazer nada. Porque é isso, se tu olha para a lista de tarefa, não tem a hora que tu não pode, que tu pode te dar o luxo. Mas sim, tu pode, contanto que a gente consiga dizer não, colocar limites e estabelecer prioridades. E aí o que acontece, né, Marcela? Essa coisa do eu não tenho tempo, acontece, não precisa chegar no ponto de ir para o hospital, né? Eu não desejo isso para nenhuma mulher. Mas esse é um padrão que a gente acompanha também, né? Não raro eu recebo mulheres no consultório que estiveram hospitalizadas ou que descobriram, né, estão com um diagnóstico de doença física manifestada por causa de uma vida desconectada de si mesma. E, de novo, não tem a ver com a quantidade de tarefas. Não tem a ver. Aqui, em nenhum momento, a gente vai dizer, reduz as tuas tarefas. Eu não teria coragem de dizer isso. Porque eu tenho muitas tarefas, né? Ninguém que vai olhar para minha vida vai dizer assim, tá, mas isso é fácil, porque, né, tu não tem que dar nada para dar conta, né? Não é o meu caso, eu tenho muitas tarefas, e muitas. Então, assim, se não tivesse um mínimo de organização, um mínimo de clareza sobre as prioridades, eu ia de novo para o mesmo lugar. Porque o que mudou, a virada de chave, não é a redução das tarefas. Não é fazer menos do que eu preciso fazer, mas é estar vigilante para fazer consciente, para fazer em presença, estabelecendo prioridade de tudo que eu tenho para fazer neste momento. A prioridade agora é essa e é isso que vai ser feito. E só isso, né? É presença inteira. E aí o que acontece na prática, né, Marcela? A experiência, porque o que muda é isso, é o viver na atenção plena. É sair do piloto automático e ter a experiência de um dia em conexão consigo mesmo, se ouvindo, prestando atenção no que está acontecendo contigo, e principalmente nos pensamentos, porque no piloto automático os pensamentos são ruins, eles cocriam mais coisa ruim e eles não são nem percebidos. Porque eles só estão ali, né? Girando junto com o tudo. Olha que saco esse trânsito, que não sei o quê. O meu chefe tá de mau humor hoje, blá, 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 e a gente ele só reclamando. E a gente nem percebe.
que é uma sucessão de queixas, né? Porque isso também está automatizado, né? Então, sair desse lugar e dizer, opa, para tudo, eu decido como eu vou estar, apesar do externo, né? E estou atenta ao que está acontecendo. Para mim, essa foi a grande mudança de chave, e é isso que muda, não é a redução de tarefas, é o como a gente vive, né? E isso é muito mais subjetivo. Então, quando a gente pega, por exemplo, vou falar agora, tá? A primeira oportunidade para quem quer viver essa experiência é participar da Masterclass Florescer. Porque a Masterclass é uma experiência de 1h30 de conexão consigo mesma. Então, para quem há muito tempo, para quem há muito tempo não se encontra, não sabe do que é isso que a gente está falando, não sabe o que é se ouvir, estar na própria companhia, é uma oportunidade de experimentar esse lugar. A delícia que é esse lugar. A paz que traz esse lugar. Para que isso possa virar uma prática e uma pauta da agenda prioritária. Prioritária. Tu não negocia o teu horário de meditação, né? Não. E aliás, isso não quer dizer que eu medito todo dia às 6 horas da manhã. Não. Entende? Porque a rotina não é isso. Eu não preciso meditar todos os dias no mesmo horário. Eu preciso saber que meditar é uma prioridade. E isso vai fazer parte do meu dia em algum momento, da minha agenda em algum momento. E outro padrão que a gente aprendeu também é que nós mulheres temos que dar conta de tudo sozinhas. Isso é outra crença limitante que a gente precisa questionar. Será que eu preciso mesmo dar conta de tudo sozinha? Porque no momento em que eu começo a quebrar essa crença, primeiro eu vou me abrir para delegar tarefas. Segundo, para negociar com as pessoas que habitam a mesma residência que eu. Eu sempre digo aqui em casa, somos todos igualmente responsáveis pelas tarefas que precisam ser feitas, como tirar o lixo, lavar a louça, lavar roupa, estender roupa, varrer a casa. Isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade de todos os seres humanos que habitam esta casa, com exceção da Fofa, minha cachorrinha, que não tem condições de fazer, todos somos responsáveis. Então eu preciso começar a questionar essa crença, porque eu também via minha mãe dando conta de tudo, né? Então, se eu não saio do automático, eu vou reproduzir o padrão que eu tive, o modelo que eu recebi da minha mãe. A minha mãe era uma super heroína, eu achava lindo, né? Quantas de nós dizem, ai, a minha mãe é uma guerreira, a minha mãe deu conta de tanta coisa, não sei como ela conseguia. Eu digo isso da minha mãe. Minha mãe tinha 3 filhos, trabalhava fora, trabalhava em casa, fazia janta todo dia, lavava louça, lavava roupa e comprava roupa para nós quando faltava. Meu Deus do céu, que super mulher. Ela fazia tudo sozinha, gente. E aí eu achava o máximo. E o que eu faço depois? Se eu não paro, não questiono, eu vou fazer igual. Então, é o que a Tamara falou. As tarefas que eu tenho hoje, embora tenha um filho só, são as mesmas que a minha mãe tinha há 30 anos. As mesmas, gente. O que muda na minha experiência em relação à dela é a qualificação da experiência. Porque eu, Marcela, escolhi delegar. Eu, Marcela, escolhi negociar. Eu, Marcela, escolhi que eu sou inegociável. Então, hoje, eu sei que eu não preciso fazer tudo sozinha. Então, como que eu, Marcela, me coloquei na agenda e criei uma rotina de autocuidado? A partir do momento em que eu decidi que eu não precisava mais fazer nada sozinha. E aí eu comecei a me cercar de terapia, de yoga, de academia, de grupos de mulheres, de recursos para me auxiliar. Então, essa é a nossa proposta, né, Tamara? Seja na mentoria para mulheres conscientes, inclusive hoje é dia do nosso encontro semanal, às 19 horas, toda semana a gente se encontra com as nossas mentoradas, além da interação que a gente tem no grupo do WhatsApp, para nenhuma se perder de si. Nós temos os nossos eventos presenciais, que são esse momento de conexão, de respiro, de saída do modo piloto automático para a gente conseguir repactuar algumas coisas na nossa vida, e os eventos online, como a Masterclass, que vai acontecer dia 5 de dezembro, na quinta-feira da semana que vem. Você está convidada, eu vou deixar o link para você se juntar a nós.
aqui na descrição desse vídeo. Então, esteja aqui conosco ao vivo ou depois na gravação. Você pode se juntar a nós. Às 8 da noite, né, Tamara? Pra gente respirar juntas. Você não precisa fazer nada sozinha. Nada. E vamos encerrar com essa tua frase, né? A tomada de decisão para estar na Masterclass, para vir para a mentoria, para decidir ter esse encontro consigo mesma, se colocar na agenda e se priorizar, passa por isso que tu disseste, né? Eu não sou mais negociável. É isso. Quando essa for a tua decisão de não mais negociar a tua vida, a tua existência, a tua passagem por aqui, a tua saúde, é isso. E fazer isso juntas é muito mais gostoso. Né? E muito mais fácil, porque a gente tem a vigilância externa, né? Ou de uma mentora, de uma terapeuta, ou de um grupo de mulheres, como é o caso da nossa mentoria. Então, fica praticamente impossível a gente se perder de nós mesmas. Não tem como. Assim não tem como. É maravilhoso. Não tem volta. Então, a gente vai encerrando a nossa live, conforme combinado, né? 30 minutos para florescer. Compartilha com uma amiga que você sabe que precisa sair do piloto automático. Manda para ela o link dessa live. Convida ela para estar conosco na semana que vem, às 7 horas da manhã. Meia horinha. Eu tenho certeza que todas têm meia horinha para si mesmas. Vamos deixar o desafio da semana, né? Que é tá conversando com tudo que a gente já falou hoje. A nossa proposta é que durante essa semana, até a live da quarta que vem, você observe se você está conseguindo dizer não sem culpa. Bota teu foco, a tua atenção nisso. E onde está a nossa atenção, está a nossa energia. Esse é um exercício que a gente faz na mentoria para mulheres conscientes. Toda semana eu e a Tamara lançamos um desafio e a gente consegue ter vários insights poderosos a partir do momento em que a gente foca a nossa atenção. Então, foquem atenção em dizer não sem culpa. E semana que vem aqui na live e comenta pra gente como foi. Combinado? Beijo, Marcela. Bom resto de semana para nós. Beijo. Bom resto de semana.